Imagine voltar para casa depois de anos e descobrir que nada mudou, mas ao mesmo tempo tudo parece diferente. Foi o que aconteceu com Marcus Harris, um policial que, após muito esforço, se tornou capitão. Mas ao chegar à sua nova cidade, ele percebe que alguns problemas estão mais vivos do que nunca. Em uma tarde comum, Marcus caminhava tranquilamente quando um policial o parou. Ele sabia que deveria ter sido uma abordagem normal, mas antes que pudesse se explicar, sentiu um soco. A dor foi imediata, mas o que doía ainda mais era perceber que para aquele policial ele não era o novo capitão, mas alguém a ser intimidado. Ao redor, as pessoas começaram a notar o que estava acontecendo. Celulares foram apontados, vozes sussurraram e a pressão crescia. Marcus sabia que poderia se defender, mas também sabia que, ao reagir, enfrentaria algo maior que aquele policial. Essa é a história de alguém que, mesmo com medo, decidiu lutar pela verdade e enfrentar uma batalha silenciosa, para que todos entendessem que o respeito precisa vir antes de qualquer uniforme. Era uma tarde quente de sexta-feira e eu caminhava pela Maple Street, a caminho de uma reunião importante. Eu havia acabado de voltar para Bridgeport depois de anos fora. Tudo parecia o mesmo. As ruas, as lojas de esquina, até alguns rostos familiares. Mas para mim, algo era diferente. Agora, eu não era apenas Marcus Harris, o garoto que cresceu aqui. Eu tinha conquistado uma posição que muitos sonham, mas poucos alcançam. Eu era o novo capitão da delegacia local. Respirei fundo, ajustei minha gravata e continuei a andar. Esse novo cargo representava uma oportunidade, um reconhecimento de todos os meus anos de esforço e trabalho árduo. No entanto, nunca imaginei que minha chegada à delegacia seria marcada por uma experiência que me lembraria de forma brutal como alguns preconceitos continuam profundamente enraizados. De repente, enquanto cruzava a rua, vi um carro da polícia estacionado logo adiante. Notei que o policial dentro dele me observava de maneira estranha, com um olhar intenso e julgador. Fingi não me importar. Não havia nada suspeito em um homem de terno caminhando em plena luz do dia, certo? Mas, mesmo assim, senti o peso daquele olhar. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele saiu do carro, batendo a porta com força. Marchou em minha direção, seu rosto contorcido em uma expressão de desprezo. E foi então que ele me abordou, interrompendo meu caminho. "Ei, você! O que está fazendo por aqui?" A voz dele soava como uma ordem, cheia de autoridade e prepotência. Eu parei, surpreso, mas mantive a calma. "Estou indo para uma reunião", respondi, controlando o tom. Ele me olhou de cima a baixo, claramente duvidando. "Ah, claro, e eu sou o presidente." Ele riu, debochando. "Tá com uma cara de quem tá tramando alguma coisa. Tem algum documento aí?" Engoli em seco, mas estendi a mão para o bolso interno da jaqueta, onde estava minha carteira com meus documentos oficiais. "Tenho sim, vou te mostrar." Antes que eu pudesse terminar o movimento, ele agarrou meu braço com força, me segurando como se eu fosse um criminoso. "Olha como fala comigo, moleque." Ele rosnou, sua voz carregada de ódio. E então, sem aviso, o punho dele veio em minha direção. O soco acertou em cheio meu rosto. A dor se espalhou pelo lado esquerdo da minha face, uma dor quente e latejante. Mas o que doía ainda mais era o absurdo da situação. Meus pés vacilaram para trás com o impacto, e por um segundo, tudo o que consegui ver foi o chão. Eu me forcei a não cair. Eu sabia que se caísse, seria mais uma humilhação para alguém como ele. Um policial que acreditava estar acima de qualquer um, que acreditava que uma pele escura automaticamente fazia de mim uma ameaça. Respirei fundo e ergui a cabeça, recuperando o equilíbrio. Ao redor, pude notar que algumas pessoas tinham parado para assistir à cena. Os olhares estavam fixos em mim e no policial. Vi um homem puxar o celular e começar a filmar.
Era como se o tempo tivesse desacelerado, mas minha mente, ao contrário, acelerava. Eu sabia que não poderia perder a calma naquele momento. Não importava que eu estivesse certo. Eu, Marcus Harris, sabia o peso das ações de um homem negro diante da polícia. Já tinha aprendido cedo em Bridgeport que na maioria das vezes não adiantava argumentar, mas agora minha posição me protegia. Eu tinha poder, e aquele policial, Greg, como descobri depois, não fazia ideia disso. Ele sorriu, um sorriso cínico, como se sentisse o gosto da própria vitória. Talvez esperasse que eu recuasse, intimidado. Mas o que ele não sabia era que aquele soco não só havia me despertado, como também havia despertado algo muito mais importante: minha determinação em fazer com que pessoas como ele enfrentassem as consequências de suas ações. Então, finalmente falei, minha voz fria e controlada. Você acabou de cometer um erro muito sério, oficial, eu disse, sem desviar o olhar. Greg pareceu vacilar, mas não totalmente. Ele olhou para mim com desprezo, ainda sem perceber a gravidade da situação. Erro? E o que você vai fazer sobre isso, hein? Eu respirei fundo, mantendo meu autocontrole. Sou o capitão Marcus Harris, o novo capitão da sua delegacia, respondi, cada palavra saindo com firmeza. Por um segundo, ele ficou ali, imóvel. O sorriso sumiu de seu rosto, e o que o substituiu foi algo entre o choque e o medo. Era como se ele estivesse tentando processar a informação, incapaz de acreditar naquilo que acabara de ouvir. Quando ele finalmente reagiu, sua arrogância tinha desaparecido. O que você disse? Ele gaguejou, olhando ao redor, como se esperasse que alguém dissesse que era uma piada. Eu disse que sou o novo capitão. E você acaba de me agredir sem motivo algum, reforcei, aproveitando cada sílaba para sublinhar a seriedade da situação. Isso vai ter consequências, oficial Greg Matt. Consequências reais. O silêncio era absoluto. Ao redor, os poucos pedestres que tinham testemunhado tudo pareciam presos no momento, seus olhares entre o choque e o julgamento. Era como se todos estivessem percebendo, naquele instante, o que significava ver alguém usando o poder de um distintivo para intimidar e humilhar uma pessoa. Ainda mais uma pessoa negra. Greg tentou falar, abrir a boca, mas as palavras não saíram. Seus olhos, que minutos atrás brilhavam com superioridade, agora estavam confusos, aterrorizados. Ele sabia que não tinha mais saída. Eu mantive minha postura calma e tirei minha carteira, abrindo-a para mostrar minha identificação oficial de capitão. Isso deve esclarecer as coisas, não acha? Quando me viro para pegar meu celular, noto que ele ainda está paralisado, o rosto lívido. Disco o número da delegacia. Aqui é o capitão Harris, digo firme. Preciso de uma viatura na Maple Street, esquina com a 5ª Avenida. Envolvimento de um de nossos oficiais em uma agressão. Não, estou bem, mas haverá queixas formais. Mandem reforço. Greg fechou os olhos e vi sua respiração acelerar. Não era apenas o medo das consequências profissionais, era o pânico de alguém que, pela primeira vez, estava sentindo o peso de uma responsabilidade que nunca considerou de verdade. As consequências do abuso que cometeu em segundos estavam prestes a mudar sua vida para sempre. Pouco depois, ouvi o som de sirenes se aproximando e o coração de Greg parecia afundar. Ele olhou ao redor, viu os celulares apontados para ele, os sussurros das pessoas ao redor. Sabia que aquilo logo estaria nas redes sociais, talvez até nas notícias. 2 carros de polícia chegaram. Reconheci alguns dos oficiais que desceram, incluindo a sargento Parker, uma mulher respeitada, com quem eu já havia trabalhado em outras operações. Ela me viu e fez um leve aceno com a cabeça em reconhecimento. Quando seus olhos se voltaram para Greg, sua expressão era de perplexidade e descontentamento. Sargento Parker, eu a cumprimentei. Estou apresentando queixa contra o oficial Matt por agressão.
Fiz questão de manter a voz clara para que todos ao redor pudessem ouvir. Eu não tinha nada a esconder e ele precisava entender o peso da situação. A sargento Parker olhou para Greg incrédula. É verdade, Greg. A voz dela saiu firme, mas com um toque de desapontamento. Ele hesitou, parecia querer se justificar, mas então balançou a cabeça derrotado. Eu não sabia que ele era o capitão, ele sussurrou, numa tentativa patética de se defender. Não importa quem ele era. Parker respondeu de imediato. Você agrediu um homem desarmado, sem motivo, e agora você vai pagar por isso. Ela olhou para os 2 oficiais que estavam ao lado dela. Algemem-no, ordenou. Vi os homens com quem ele provavelmente compartilhava risadas e histórias no trabalho se aproximarem dele, agora com expressões profissionais e sérias. Eles o algemaram sem hesitar, enquanto ele mantinha a cabeça baixa, derrotado. As algemas nos pulsos de Greg pareciam simbolizar mais do que uma simples detenção. Representavam a queda de alguém que acreditava que podia fazer o que quisesse sem enfrentar consequências. E, de certo modo, eram uma mensagem para todos que assistiam. Uma mensagem de que abusos de poder não ficariam impunes, mesmo que os cometesse alguém usando uma farda. A sargento Parker se voltou para mim novamente. Capitão, nós cuidaremos disso. Precisar de mais alguma coisa? Não, Parker. Apenas certifique-se de que tudo seja feito dentro dos conformes, respondi, sem desviar o olhar de Greg. Enquanto ele era levado, observei o rosto de algumas das pessoas ao redor. Algumas sorriam em aprovação, outras balançavam a cabeça, surpresas. Sabia que esse era apenas o começo de algo maior. Enquanto o vi sendo colocado no carro policial, uma mistura de emoções tomou conta de mim. Em um mundo ideal, isso deveria ser simples. Um oficial agrediu um superior e agora enfrenta as consequências. Mas eu sabia que o motivo pelo qual Greg se sentia no direito de me tratar daquele jeito não era apenas sua arrogância. Não, era mais profundo. Era algo que eu havia aprendido a reconhecer desde cedo, que carrego comigo como uma sombra, não importa para onde vá. Naquele momento, voltei a ter 6 anos, voltando da escola de mãos dadas com minha mãe, ouvindo as pessoas sussurrando enquanto passávamos. Eu me lembrei do primeiro olhar torto que recebi por não parecer com as outras crianças da minha turma. E também de quando meu pai foi parado pela polícia simplesmente por estar dirigindo um carro que, segundo eles, não combinava com ele. Eu nunca esqueci o medo no rosto do meu pai naquela noite, um medo que não era de armas ou socos, mas de um sistema que parecia feito para nos manter para baixo, não importando quem fôssemos ou o quanto tentássemos nos erguer. Capitão Harris, a sargento Parker chamou minha atenção. Ela olhava para mim com um respeito genuíno, mas seu rosto estava cheio de compaixão. Ela sabia, todos ali sabiam, o que motivara aquele soco, e de alguma forma ela parecia entender o peso que eu carregava. Sim, sargento, respondi, endireitando-me e tentando recompor minha expressão, mesmo que por dentro eu me sentisse despedaçado. Se precisar de uma declaração minha sobre o comportamento de Greg, pode contar comigo. Suas palavras eram sinceras. Parker era uma das poucas veteranas da força que eu sabia que não abaixava a cabeça para injustiças. Mas mesmo assim, era duro saber que ela também tinha que lutar para ser respeitada em um ambiente onde muitos viam qualquer um que não fosse como eles com desconfiança. Observei enquanto os oficiais restantes levavam Greg até a delegacia. O que mais me doía era a certeza de que, até aquele momento, ele provavelmente acreditava que estava em seu direito, que um homem negro, de terno ou não, sempre era suspeito, e que qualquer tipo de resistência, por menor que fosse, era uma afronta, um desafio que ele não podia tolerar. Enquanto caminhávamos de volta para a delegacia, percebi os olhares ao redor, alguns de curiosidade, outros de julgamento.
Pedestres comentavam, e eu podia ouvir fragmentos de frases. Tá achando que é alguém importante? Ou, isso aí é o que acontece quando eles acham que têm poder. Algumas pessoas balançavam a cabeça, reprovando-me sem nem saber o que tinha acontecido. A caminho da delegacia, uma memória específica me veio à mente. Uma vez, eu tinha 12 anos e estava com meu irmão mais novo em um parque da cidade. 2 meninos começaram a nos provocar, jogando pedras e dizendo coisas que, à época, eu mal compreendia, mas que agora conhecia bem. Eu tentei ignorar, queria apenas brincar com meu irmão. Mas quando uma das pedras acertou seu rosto, não consegui me segurar e fui tirar satisfação com os garotos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um adulto apareceu, puxou meu braço com força e me chamou de encrenqueiro. Ele não perguntou o que havia acontecido, não se importou em ouvir minha versão. Para ele, bastava quem eu era, a cor da minha pele, para decidir que eu era o culpado. E agora, anos depois, em um posto de autoridade, aquela dor ainda estava viva, pulsando em cada segundo daquela caminhada de volta à delegacia. Quando chegamos lá, eu entrei na minha sala e sentei-me, tentando me recompor. Sabia que, em algum momento, teria que dar uma declaração oficial e prestar queixa. Mas tudo o que eu queria naquele instante era um momento de paz, um tempo para tentar processar o que tinha acabado de acontecer. Mas não tive nenhum minuto antes de ouvir uma batida na porta. A sargento Parker entrou com a expressão preocupada. "Capitão, parece que a notícia já começou a circular. Estão falando sobre o incidente nas redes sociais e, bom, há quem esteja dizendo que o senhor agiu com violência também." Eu fechei os olhos por um segundo. A história já estava sendo distorcida. Eu sabia que seria assim. Não importava o quanto eu tentasse manter a calma ou respeitar o protocolo. Para muitos, um homem negro no comando nunca seria visto como justo ou imparcial. Eu sabia que para eles, minha presença ali, minha posição de autoridade, era em si uma afronta. Suspirei, tentando ignorar o cansaço. Eu não podia me dar ao luxo de abaixar a cabeça. Parker me entregou o celular, mostrando algumas das postagens que já haviam começado a aparecer. Comentários que iam de "ele mereceu" até "esses caras acham que podem fazer o que quiserem", enchiam a tela. E eu sabia que, no fundo, muitos realmente pensavam assim. Para eles, qualquer posição de poder que eu tivesse seria vista como uma ameaça. Olhei para Parker e acenei com a cabeça, agradecendo por me mostrar. "Vou seguir com a queixa, Parker, e vou tratar isso com a seriedade que merece. Temos que mostrar que a lei é para todos, inclusive para nós mesmos." Ela assentiu, compreendendo. "Sim, senhor." Passei o resto do dia preparando a documentação necessária para formalizar a denúncia contra Greg. Cada palavra que escrevia era um lembrete de que, por mais que tentássemos, a luta pela igualdade e pelo respeito ainda estava longe de ser vencida. No fim do dia, quando finalmente terminei, olhei para a delegacia e me dei conta de que minha missão ali era muito maior do que eu imaginava. Eu estava lá para representar algo maior do que eu mesmo, uma mudança necessária, uma prova de que as coisas poderiam e precisavam ser diferentes. À medida que a notícia se espalhava, era impossível ignorar o burburinho ao redor. De repente, eu não era mais apenas um homem fazendo seu trabalho. Eu era o centro de uma polêmica que já estava dividindo opiniões. O incidente que, para mim, era um exemplo claro de abuso de autoridade e racismo, estava se transformando em um espetáculo nas redes sociais, onde o senso de justiça muitas vezes parecia ficar de lado. No dia seguinte, ao entrar na delegacia, percebi os olhares. Alguns eram de respeito, outros de dúvida e outros... alguns eram de pura hostilidade. Mesmo com o uniforme impecável e a patente que carregava, eu sabia que muitos dos meus próprios colegas questionavam se eu tinha o direito de ocupar aquele lugar.
Eu tinha cruzado uma linha invisível ao denunciar Greg, e isso não passava despercebido. Assim que me sentei em minha mesa, a sargento Parker entrou em minha sala com um semblante preocupado. Capitão, os superiores querem uma reunião hoje para discutir o que aconteceu. Acho que eles querem examinar a situação com mais detalhes. Ela pausou, olhando para mim com uma expressão que misturava simpatia e preocupação. Há rumores de que alguns membros da força estão insatisfeitos com a denúncia. Eu já esperava por isso. Afinal, quantas vezes ao longo da minha carreira eu já não tinha ouvido histórias de policiais que protegem os seus? Mas havia uma diferença aqui. O homem que Greg tinha agredido não era um estranho qualquer. Eu era o novo capitão e a denúncia não poderia ser ignorada. Está tudo bem, Parker? Respondi. Eu já sabia que não seria fácil. Mas essa situação vai servir para mostrar quem realmente apoia a mudança. Ela assentiu, mas seus olhos ainda transmitiam um receio evidente. Capitão, o senhor sabe que tem todo o meu apoio, mas saiba que não vai ser fácil. Quando a reunião começou, o ambiente estava pesado. Os superiores estavam presentes, alguns oficiais da delegacia, e eu sentia cada par de olhos em mim. O primeiro a falar foi o tenente Foster, um homem branco de meia idade, com uma carreira longa e uma reputação de ser duro, mas justo. Capitão Harris, recebemos sua denúncia contra o oficial Matt. Entendemos a gravidade, mas queremos avaliar a situação antes de tomarmos qualquer decisão final. Eu respirei fundo. Sabia que esse era o momento de expor, com calma e clareza, tudo o que havia acontecido. Senhores, comecei mantendo minha postura firme. O que aconteceu ontem não foi um incidente isolado. Foi o reflexo de uma cultura que se perpetua dentro e fora da polícia. O oficial Matt me agrediu sem motivo algum. E eu acredito que a razão para ele ter se sentido autorizado a fazer isso tenha muito a ver com a cor da minha pele. Alguns dos presentes se remexeram em suas cadeiras, visivelmente desconfortáveis. Mas eu continuei. Não estou aqui apenas para ocupar uma posição. Estou aqui para garantir que a justiça seja servida, e isso vale para todos, inclusive para nós mesmos. Se não podemos reconhecer o que há de errado dentro de nossas próprias fileiras, como esperamos servir e proteger a comunidade lá fora? O silêncio que se seguiu foi palpável. Vi o rosto do tenente Foster endurecer, mas ele se conteve. Depois de alguns segundos, ele finalmente respondeu. Capitão Harris, entendemos seu ponto, mas muitos aqui sentem que essa denúncia coloca em risco a unidade da força. O que coloca a unidade em risco, respondi, olhando diretamente para ele, é ignorar comportamentos que mancham a integridade da nossa profissão. Se eu, como capitão, não fizer nada, que mensagem isso passa para os homens e mulheres que esperam que eu lidere com justiça e integridade? Uma mulher mais jovem, sentada ao fundo, falou em seguida. Capitão, com todo respeito, o senhor não acha que isso pode afetar o moral da equipe? Há quem sinta que o senhor trouxe esse problema para dentro do departamento. A franqueza de sua pergunta me surpreendeu, mas era algo que eu já imaginava que muitos ali estivessem pensando. Entendo sua preocupação, disse a ela, mas sinceramente, se a integridade e o respeito mútuo entre nós dependem de ignorarmos a injustiça, então talvez nosso moral já esteja mais comprometido do que queremos admitir. O clima estava ficando tenso, mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu e outro oficial entrou na sala com um celular na mão, visivelmente perturbado. Capitão, tem uma situação acontecendo lá fora que o senhor precisa ver. Ele me passou o celular e o vídeo que ele abriu mostrava a filmagem do incidente com Greg. Eu vi o soco em câmera lenta, meus passos vacilantes e, finalmente, minha identificação como capitão.
Em questão de segundos, todos na sala puderam ver a prova do abuso. Eu entreguei o celular de volta, sentindo uma onda de emoções contraditórias. O vídeo estava circulando, a história estava se espalhando, e eu sabia que o que acontecia ali não era apenas um incidente isolado de uma agressão. Era uma luta contra um sistema que tolerava ou até incentivava um comportamento racista e abusivo. Senhores, disse, tentando manter minha voz firme apesar do nó na garganta, não importa o que decidamos aqui hoje. Esse vídeo já está lá fora. As pessoas estão vendo o que aconteceu e elas estão esperando uma resposta. Não podemos mais fingir que isso é apenas uma questão interna. Nossa credibilidade como instituição está em jogo. Foster ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para os outros superiores. Finalmente, ele se levantou e olhou para mim. Muito bem, Capitão Harris. Vamos proceder com a investigação, mas espero que entenda que isso não será fácil, nem para você, nem para o departamento. Eu entendo, Tenente, respondi, e estou disposto a arcar com as consequências desde que sejam feitas com justiça. A reunião terminou sem muitas palavras, mas o olhar dos meus colegas e superiores deixava claro que a batalha estava apenas começando. Eu sabia que, ao deixar aquela sala, estaria entrando em uma nova fase de minha vida e de minha carreira. Sabia que o caminho não seria fácil e que eu enfrentaria resistência, mas também sabia que era isso que eu tinha que fazer. Quando voltei à minha sala, sentei-me e respirei fundo. A batalha pela justiça, pelo respeito e pela igualdade nunca tinha sido fácil, mas naquele momento percebi que eu não estava sozinho. A comunidade estava observando, e para cada pessoa que criticava minha decisão, havia outras que viam em minha atitude uma esperança de mudança. E, acima de tudo, eu sabia que cada passo que eu dava naquela jornada era um passo a mais na direção de um futuro em que policiais como Greg Matt não pudessem mais esconder suas atitudes racistas atrás de um distintivo. Os dias que se seguiram foram uma tempestade de emoções e desafios. O vídeo continuava a se espalhar, e com ele diversas opiniões surgiam. Alguns chamavam minha atitude de corajosa, de necessária. Outros, porém, questionavam minha liderança, insinuavam que minha denúncia estava minando a união do departamento. Eu sabia que estava mexendo em feridas profundas e, enquanto andava pelos corredores da delegacia, podia sentir os olhares, alguns de apoio, mas muitos de julgamento. Não importava o quanto eu tentasse me manter firme. A pressão era constante, desgastante. Enquanto isso, o processo contra Greg Matt avançava. Ele foi afastado temporariamente e a investigação interna começou a recolher depoimentos. Muitos oficiais preferiram não falar, mas aqueles que testemunharam o incidente não tiveram como ignorar o que viram. Aos poucos ficou claro que, finalmente, Greg enfrentaria as consequências de suas ações. Em uma tarde, logo após encerrar meu turno, eu estava arrumando meus papéis quando ouvi uma batida na porta. Era a Sargento Parker, que já havia sido um apoio fundamental durante todo o processo. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e seu olhar sério indicava que havia algo importante a ser dito. Capitão, eu queria que soubesse que o comitê decidiu formalizar as acusações contra Greg Matt. Ele foi oficialmente acusado de abuso de autoridade e agressão. Será transferido e, se condenado, poderá perder o distintivo. Suas palavras eram firmes, mas seu olhar mostrava uma empatia que eu não esperava. Eu sei o quanto isso custou ao senhor, e quero dizer que sinto orgulho de servir sob seu comando. Eu respirei fundo, sentindo uma onda de alívio. Mas junto com o alívio, veio também a tristeza. Greg finalmente enfrentaria a justiça, mas aquele momento me lembrava o quão distante ainda estávamos de uma mudança verdadeira. Greg era apenas um entre muitos.
E quantos mais ainda pensavam como ele? Quantos mais acreditavam que tinham o direito de agir como bem entendessem, sem se preocupar com o impacto que causavam? Obrigada, Parker, respondi com um leve sorriso. Mas eu não fiz isso apenas por mim. Fiz isso por todos que, em algum momento, se sentiram invisíveis, desrespeitados e sem voz. Fiz isso para mostrar que ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles que a vestem. Ela assentiu e ficamos em silêncio por alguns instantes. Quando Parker saiu, olhei pela janela de minha sala, observando o movimento da cidade lá fora. Bridgeport era minha casa, e eu queria acreditar que podia fazer algo de bom ali, que podia ser parte de uma nova realidade para as gerações futuras. Eu queria que minha presença naquela delegacia, naquele uniforme, representasse mais do que um cargo. Queria que fosse um símbolo de mudança, de respeito e de igualdade. Nos dias que se seguiram, percebi que havia uma leve mudança no ambiente. Alguns colegas, que antes se mostravam distantes, agora me olhavam com respeito e até com um toque de admiração. Outros ainda mantinham sua distância. Mas aos poucos, percebi que minhas ações estavam criando pequenas ondas. Semanas depois, durante uma cerimônia de formatura na academia de polícia, fui convidado a falar. Enquanto eu olhava para os novos recrutas, vi jovens de todas as origens, cada um com um brilho nos olhos e o sonho de proteger e servir. Quando peguei o microfone, senti o peso da responsabilidade e a importância das minhas palavras. Hoje, cada um de vocês se junta a uma força que tem o poder de transformar vidas, para o bem ou para o mal. Vocês têm em suas mãos o poder de trazer esperança, de construir pontes, de proteger aqueles que mais precisam. E quero que saibam que com esse poder vem uma responsabilidade, que vai além de qualquer distintivo. A sala estava silenciosa, cada olhar atento. Eu acredito que um bom policial não é aquele que ignora as falhas do sistema ou fecha os olhos para injustiças, mas aquele que, mesmo enfrentando dificuldades, luta para fazer a coisa certa. Acreditem em vocês mesmos, no motivo pelo qual escolheram essa carreira, e lembrem-se, cada ação conta. Cada escolha que vocês fizerem pode moldar o futuro para vocês e para as gerações que virão. Quando terminei, houve uma breve pausa antes que os aplausos começassem. Aqueles jovens representavam esperança, uma chance de mudança, e eu esperava que ao menos alguns deles lembrassem das minhas palavras quando encarassem os desafios dessa profissão. Nos meses seguintes, Bridgeport passou por algumas mudanças. Meu caso trouxe discussões públicas sobre o treinamento dos policiais, sobre a importância de um sistema interno que valorizasse a justiça acima de tudo. Muitos me procuraram, colegas e membros da comunidade, para agradecer ou compartilhar histórias, para dizer que estavam ali para apoiar essa luta. As redes sociais continuavam movimentadas, e embora houvesse críticas, percebi que havia também uma grande onda de apoio, de pessoas que finalmente sentiam que sua voz estava sendo ouvida. E enquanto eu continuava o meu trabalho, sempre mantendo a integridade e o respeito acima de tudo, sabia que aquele era apenas o começo. A caminhada para um mundo mais justo e igualitário era longa, mas cada passo contava. E no fundo, eu sabia que valia a pena. Afinal, não era apenas por mim, mas por todos que vieram antes de mim e por aqueles que ainda viriam. A luta por justiça e igualdade é uma missão que todos podemos apoiar. Se você acredita que a integridade e o respeito são valores que devem guiar nossa sociedade, deixe seu apoio nos comentários. Escreva uma palavra que representa o que essa luta significa para você e compartilhe esse vídeo para inspirar ainda mais pessoas. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar histórias que fazem a diferença. Vamos juntos fazer nossa parte para construir um mundo mais justo para todos.